O celular vibrou exatamente às 10h42 da manhã. Antes mesmo de atender, senti um aperto no peito. Aquele não era um horário comum para receber chamadas. A voz do outro lado era formal, mas carregava uma tensão evidente. Dona Helena, aqui é da gerência do banco. Acredito que a senhora não está na agência agora, certo? Seu marido está aqui neste momento, acompanhado de uma mulher que é a sua cópia fiel. Dei uma risada curta, quase histérica. Isso é ridículo, respondi. O Roberto viajou para um congresso hoje cedo. Houve um silêncio pesado na linha, longo demais para ser apenas um erro de sistema. O gerente baixou o tom de voz, quase num sussurro. É justamente por isso que estou ligando. Ele está tentando autorizar uma movimentação de alto valor e algo não bate. A mulher com ele se apresenta com o seu nome, tem seus documentos e imita sua assinatura, mas percebemos inconsistências. Tive que me segurar na bancada da cozinha para não cair. O chão parecia ter sumido. Por favor, insistiu ele. Precisamos que a senhora venha até aqui agora mesmo. Encerrei a chamada sem dizer tchau. Fiquei encarando o aparelho, processando a informação. Lembrei-me da mala dele feita na noite anterior, da despedida apressada, da mensagem de texto dizendo que estaria incomunicável até a noite. A palavra cópia ecoava na minha mente. Ninguém é igual a ninguém. Tentei me convencer de que era um golpe ou um engano, mas o medo na voz do bancário era genuíno demais. Peguei meu casaco bege, sem pensar muito. Agarrando a bolsa e as chaves, saí disparada. No espelho do elevador, vi meu reflexo. Cabelo preso num coque frouxo. O lenço de seda cinza que eu adorava e o rosto abatido de quem parou de questionar a vida. Um pensamento frio me atingiu. Estão tentando roubar quem eu sou. O barulho do trânsito lá fora me agrediu. O mundo seguia normal, o que me pareceu um insulto. Dirigindo até a agência, passei meu casamento a limpo em segundos. 25 anos de união. Uma vida construída sobre rotinas e silêncios confortáveis. Abandonei minha carreira quando os gêmeos nasceram. Ajudei na administração da empresa dele. Assinava pilhas de documentos sem ler uma linha sequer, porque confiava cegamente. Eu achava que aquilo era amor, mas agora via que era apenas ingenuidade. Cheguei mais rápido do que imaginava. O segurança me liberou imediatamente, como se já me esperassem. Me ligaram, disse eu, tentando manter a voz firme, embora estivesse desmoronando por dentro. Fui conduzida a uma sala reservada. O gerente que me ligou estava lá, pálido, ao lado de uma assistente que vigiava a porta. Agradeço por ter vindo tão rápido, disse ele. A senhora precisa ver isso. Ele abriu levemente as persianas da janela que dava para o salão. Através da fresta, eu os vi. Roberto conversando animadamente com um caixa, e ao lado dele, a mulher. Minhas pernas cederam e precisei puxar uma cadeira. Ela usava um corte de cabelo idêntico ao meu, tingido no mesmo tom. Vestia um sobretudo muito similar ao meu. Até a maneira de segurar a bolsa, apoiada no braço esquerdo, era igual. Não era coincidência. Era uma encenação ensaiada. Ela diz ser a senhora, sussurrou o gerente. Sabe dados que apenas a titular da conta saberia. Eu não conseguia desviar o olhar. Não era inveja da juventude ou beleza dela, mas o choque de ver alguém usurpando meu espaço. Vi quando ela riu e tocou o braço do meu marido com uma intimidade que me deu náuseas. Ele estava relaxado, à vontade. Minha vontade era invadir o salão, gritar e fazer um escândalo. Mas algo dentro de mim travou. Uma voz interna, desconhecida até então, ordenou: fique quieta, observe, não haja por impulso. Respirei fundo, tentando acalmar as batidas do coração,
enquanto o gerente explicava os protocolos de segurança. Minha mente, porém, estava longe. Percebi que aquilo não era recente. As viagens constantes de negócios, o distanciamento, a frieza. Aquela mulher não surgiu do nada. Ninguém se torna uma sósia perfeita por acaso. É preciso treino, estudo e tempo. E meu marido era o mentor daquilo tudo. O que a senhora deseja fazer? Perguntou a assistente, com cautela. Pensei nos meus filhos, na minha casa, no meu nome em tantos contratos. Pensei em tudo o que poderia perder se agisse errado. Nada, respondi, surpreendendo a mim mesma. Saí do banco pelos fundos invisível. Caminhei até perder o fôlego e entrei na primeira cafeteria que vi. Pedi um copo d'água. Precisava traçar um plano. Se eu entrasse lá agora como a esposa traída, ele negaria tudo, inventaria desculpas. Mas se eu ficasse quieta, se deixasse ele acreditar que o plano estava funcionando, ele acabaria cometendo um deslize. Olhei meu reflexo na vitrine da loja ao lado. A mulher que me encarava de volta já não era a mesma que saiu de casa naquela manhã. O olhar tinha mudado. A dor estava lá, mas havia também uma clareza assustadora. Pela primeira vez, não me perguntei por que ele fez isso, mas sim como ele conseguiu me enganar por tanto tempo. Paguei a conta com mãos firmes. Peguei o celular e vi uma nova mensagem dele, enviada há poucos minutos. A reunião vai demorar. Te ligo à noite, querida. Dei um sorriso triste. Não respondi. Guardei o aparelho e respirei fundo. O pior não era a infidelidade. O pior era perceber que ele tentava me substituir, me apagar como se eu fosse descartável. Levantei-me decidida. Não ia confrontar a impostora. Não ia fazer cena no banco. Eu voltaria para casa, reviraria cada gaveta, lembraria de cada conversa e remontaria minha vida com as peças que ignorei por anos. Se alguém teve o trabalho de me copiar tão perfeitamente, é porque eu tinha muito mais valor do que imaginava. Enquanto caminhava de volta, entendi que aquele telefonema não destruiu minha vida. Ele me acordou. Por décadas, achei que meu casamento era sólido e tranquilo, sem brigas ou dramas. Achava que essa calmaria era estabilidade. Hoje, vejo que era apenas invisibilidade. Eu tinha apenas 23 anos quando nos conhecemos. Roberto já trabalhava no mercado financeiro e falava com tanta propriedade sobre metas, investimentos e futuro, que me senti segura ao lado dele. Casamos rápido, como era comum naqueles tempos, e logo vieram os meninos. Abri mão da minha carreira porque alguém precisava cuidar da casa, e ele me jurou que seria temporário. Nunca mais tocou no assunto, e eu também não. Fui me acostumando a viver nos bastidores sem perceber. Organizava jantares para os sócios dele, ouvia conversas das quais eu não fazia parte. Assinava o que ele me entregava com um sorriso exausto. É só burocracia, ele dizia, e eu assinava. Confiar era mais simples do que questionar. Questionar poderia trazer respostas que eu não queria ouvir. Com o tempo, meu nome sumiu das conversas e apareceu mais nos contratos, sempre como garantia, como fiadora, nunca como protagonista. Quando ele enriqueceu, comemorei. Quando viajou a trabalho, me adaptei. Quando começou a chegar tarde, eu já tinha desculpa pronta antes dele abrir a boca. Houve sinais, claro, pequenas críticas disfarçadas de conselho. Começou a opinar sobre minhas roupas. Isso te deixa velha, dizia rindo. Sugeria cortes de cabelo da moda. Me dava presentes que, na verdade, eram o que ele queria que eu vestisse. Eu aceitava achando que era carinho. Não percebi que ele estava me moldando. Nossa vida social mingou. Paramos de ver os amigos antigos porque não agregavam. Ele preferia gente nova, mais jovem, onde eu era apenas a esposa do Roberto, sem identidade própria. Me sentia um acessório discreto, que combina com tudo e não chama atenção. Nos meus 60 anos, ele fez um jantar íntimo. Brindou a minha companhia incondicional. Aquela frase ecoou na minha cabeça. Não falou de amor, nem de admiração. Falou de companhia, como se eu fosse um móvel confortável.
Em casa, o silêncio imperava. Eu preenchi o vazio com afazeres domésticos e a TV ligada. Ele vivia no celular, respondendo e-mails que eu nunca via, fazendo ligações trancado no escritório. Quando eu perguntava, era sempre trabalho. E eu concordava. Minhas amigas perceberam antes de mim. "Você anda meio apagada, Helena", comentou uma delas. Fiquei ofendida. Como apagada? Tinha uma vida estruturada, filhos criados, conforto. Não entendia que conforto também pode ser uma prisão. Na véspera daquela ligação do banco, ele arrumou a mala meticulosamente, pediu uma camisa específica, o relógio de pulso, me deu um selinho e disse que voltaria logo. Ajudei em tudo, como de costume. Não vi nervosismo, nem culpa. Vi hábito. O hábito de quem acha que controla tudo. Depois do telefonema, as peças começaram a se encaixar. As viagens não eram trabalho. As críticas não eram cuidado. O silêncio não era cansaço. Era tudo calculado. Ninguém substitui outra pessoa do dia para a noite. É preciso ensaio, teste, comparação. Percebi que ele me estudava há anos, não para me entender, mas para me copiar. Meus gestos, minhas falas, meus dados, tudo virou material de estudo. A maior traição não foi a outra mulher, foi o uso frio da minha essência. Ao chegar em casa, revirei gavetas esquecidas. Analisei pastas, contratos, extratos. E o que antes só assinava. Meu nome estava lá, mas sempre atrelado ao dele. Eu não era invisível nos documentos, era invisível no casamento. Lembrei das vezes que ele pedia para contar histórias de família para não esquecer. Perguntas sobre meus gostos, manias. Achei que fosse saudade. Agora sei que era treinamento. Chorei pela primeira vez naquela tarde. Não por ele, mas por mim. Pela mulher que se anulou até virar previsível. Pela confiança que dei de graça. Mas foi um choro rápido, uma limpeza necessária. Ao anoitecer, encarei o espelho. A mulher que vi não era fraca. Estava exausta de viver uma mentira. Falei alto comigo mesma, algo que não fazia há décadas. Eles não te apagaram, disse eu. Eles te subestimaram. Quando ele ligou à noite, atendi normalmente. Ele falou de reuniões, hotel, cansaço. Ouvi tudo. Não briguei. Perguntei se jantou bem. Desejei boa noite. Desliguei calmamente. Fingir que estava tudo bem foi mais difícil do que chorar, mas me deu poder. Enquanto ele achava que eu continuava cega, eu começava a enxergar tudo. Entendi o principal. Não fui trocada por ser descartável, mas por ser conveniente. E isso, em vez de me derrubar, me devolveu a força. Meu casamento era uma farsa, baseada no meu silêncio e na segurança dele. Mas o silêncio acabou. Eu não aceitaria mais ser coadjuvante da minha própria vida. Aquele telefonema não revelou só uma traição, revelou um padrão. E eu iria até o fim para desmascará-lo. Doesse o que doesse. Pela primeira vez, não me perguntei se eu conseguiria. Mas quando? Voltei ao banco 2 dias depois, na mesma hora, com a mesma roupa. Não avisei ninguém. Entrei de cabeça erguida, como quem vai assistir ao fim de um filme que já sabe como termina. Senti um aperto no peito ao passar pela porta, mas segui em frente. Dessa vez não ia me esconder. Eu a vi na hora. Ela estava numa mesa ao fundo, gesticulando exatamente como eu faço quando explico algo sério. O sorriso torto, o cabelo preso igual ao meu. Não era parecida, era um reflexo treinado. Roberto estava na frente dela, orgulhoso, assentindo como fazia comigo em casa. Apresentava-a para quem passava. Minha esposa, dizia ele. Aquilo me feriu, não por ciúme, mas pela audácia. Fui até o balcão e pedi o gerente. Enquanto esperava, observei-a melhor. O anel era quase igual ao meu. O perfume era o mesmo que ele me dava todo ano.
Ela não imitava meu visual por vaidade. Ela copiava minha identidade. O gerente me levou para uma sala, ofereceu água. Recusei. Eu precisava agir. Pedi licença e saí. Só um minuto, disse. Ninguém me impediu. Fui direto até a mesa deles. Não pedi licença. Parei ao lado. A mulher me viu primeiro. Arregalou os olhos por um instante, mas logo disfarçou e sorriu como se fôssemos amigas. Roberto demorou um segundo a mais para me notar. Quando viu, empalideceu. "O que você está fazendo aqui?" gaguejou ele. "Vim ver meu reflexo", respondi seca. Parece que fugiu do espelho. Fez-se um silêncio mortal. A sócia me encarou, desafiadora. Não recuou, sustentou o olhar. "Deve haver algum engano", disse ela com a minha voz calma. "Eu sou a esposa dele." "Não", rebati. "Você é a mentira dele." Roberto tentou contornar. "Vamos conversar lá fora, aqui não." "Aqui é o lugar ideal", retruquei. "Onde estão os papéis?" O gerente chegou nervoso. Levantei a mão pedindo calma. "Só quero tirar uma dúvida", disse olhando para ela. "Qual é o nome do meio da minha mãe?" Ela hesitou, olhou para Roberto. Ele desviou o olhar. "Não sou obrigada a responder", disse ela. "Exato", finalizei, "porque você não é eu." O clima pesou. As pessoas ao redor pararam para olhar. Senti uma calma fria, cirúrgica. "Há quanto tempo você ensaia para ser Helena?" perguntei. Ela trincou os dentes. "Você não sabe de nada." "Sei o suficiente", respondi. "Sei que ninguém copia trejeitos e memórias por acaso." Roberto avançou um passo. "Chega, Helena, você está exagerando." "Exagerar é me chamar de louca", respondi. Disse eu. "Isso aqui é crime." Fomos para a sala do gerente. Fecharam a porta. Sentei-me, eles ficaram de pé. "Expliquem-se", exigiu o gerente olhando para Roberto. Ele gaguejou desculpas sobre erros, coincidências, pressa. A mulher concordava com a cabeça. Deixei falarem. Quando acabaram, tirei uma pasta da bolsa. "Aqui estão meus documentos originais", disse, "e minhas assinaturas verdadeiras." Comparei com as dela. Eram parecidas, mas faltava a história, a naturalidade. "Isso não é improviso", afirmei. "É um plano." A mulher me olhou com desdém. "Você não é tão especial assim", soltou ela. "Só era o modelo mais fácil." Aquilo doeu, mas confirmou tudo. "Obrigada", respondi. "Você acabou de confessar o que eu precisava." O gerente anotou tudo. Roberto pôs as mãos na cabeça. A impostora cruzou os braços. "Ainda não acabei", continuei. "Quem te apresentou a ele?" Ela sorriu de lado. "Ele me achou", disse ela, "porque te estudou por anos." Roberto a olhou apavorado. "Cala a boca", sibilou ele. "Não", disse ela. "Agora já era." Entendi que a substituição não era só financeira, era total. Ele queria uma versão minha sem passado, sem queixas, uma boneca obediente. "Sabe o pior, Roberto?", disse a ele. "Não foi você me enganar, foi você achar que eu era substituível." Roberto permaneceu mudo. O gerente, visivelmente desconfortável, anunciou que a operação estava cancelada e que abriria uma sindicância interna. Apenas concordei com a cabeça e fiquei de pé. "Já vou", avisei. "O show de vocês acabou por hoje." Saí sem olhar para trás. No corredor, precisei me apoiar na parede. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina. Respirei fundo. O que eu tinha visto lá dentro não era apenas um reflexo. Era um espelho estilhaçado. O vento na rua me trouxe de volta à realidade. Sentei num banco de praça para acalmar a taquicardia. Segurei o choro. O que eu sentia era outra coisa. Foco. Se eles tinham ido tão longe, é porque me julgavam incapaz de reagir. Peguei o celular. Havia várias mensagens dele. Não abri nenhuma. Olhei para as minhas mãos. Eram as mesmas de sempre. Eu continuava sendo eu. Ninguém poderia me tirar isso. Levantei dali com uma resolução firme. Não ia explodir o esquema agora. Ia dar corda. Quando alguém acha que roubou seu nome com sucesso, acaba relaxando e cometendo deslizes. E eu estaria lá para cobrar cada erro. Passei a noite em claro. Não por sofrimento, mas porque minha mente finalmente começou a ligar os pontos.
A cena do banco rodava na minha cabeça não como uma ferida, mas como uma prova material. Cada atitude do Roberto, cada silêncio, ganhava agora uma lógica matemática. Não era o caos de uma traição comum. Era um projeto. Cheguei em casa tarde, joguei o casaco numa cadeira e espalhei a papelada na mesa de jantar. Acendi o abajur de leitura e mergulhei em documentos que ignorei por décadas. Extratos, apólices, adendos contratuais. Meu nome estava lá, mas sempre como sombra dele, como se eu precisasse de autorização para existir. Lembrei de quantas vezes assinei pilhas de papel sem ler. Confia em mim, ele dizia. É só burocracia. E eu confiava. A confiança foi a arma que ele usou para agir pelas minhas costas. Descobri movimentações financeiras estranhas, retiradas pequenas no começo, depois maiores. Contas abertas enquanto eu estava ocupada cuidando dos netos. Transferências disfarçadas de despesas da empresa. Nada gritante, mas tudo duplicado. Fui checar minha documentação pessoal na gaveta de sempre. Meu passaporte estava lá, mas minha identidade tinha sumido da carteira. Senti um calafrio na espinha. Eu não tinha perdido. Alguém tinha levado. Alguém que sabia onde procurar. Fui direto ao closet do Roberto. No fundo de uma gaveta, entre as camisas, encontrei uma pasta igual à minha. Dentro havia cópias coloridas dos meus documentos, fotos digitalizadas e folhas de papel com treinos da minha assinatura. Não era improviso. Era um curso intensivo. Tudo organizado e catalogado. Sentei na cama com aquela pasta na mão. Pensei na sósia, no jeito dela falar, na segurança. Ela não era só amante, era sócia. Juntos criaram uma vida paralela onde eu não atrapalhava. Vi e-mails impressos, onde ele passava para ela detalhes da minha história familiar. Datas importantes, nomes de parentes distantes. Eu contei minha vida para ele, achando que era intimidade. E ele anotava tudo para passar o roteiro para ela. A raiva veio, mas não me cegou. Deu lugar a uma lucidez fria. Entendi que Roberto não me traiu por paixão. Ele fez isso por conveniência. Eu tinha deixado de ser uma esposa e virado um obstáculo administrativo que precisava ser contornado. Ao amanhecer, fiz café e peguei um caderno. Fiz uma lista prática, o que eu sabia. O que eu suspeitava e o que eu podia provar. A diferença era crucial. Não se tratava mais de coração partido, mas de roubo de identidade. Liguei para o banco, exigindo o histórico completo. Liguei para o cartório para checar procurações. Liguei para uma amiga advogada, pedindo sigilo total. Cada telefonema era um tijolo na minha defesa. Roberto ligou várias vezes durante a manhã. Não atendi. As mensagens de voz misturavam desculpas esfarrapadas com ordens para eu atender. Salvei tudo. Fui tirar a segunda via dos documentos, solicitando alerta de fraude no sistema. O atendente estranhou, mas não perguntou nada. Aprendi que não preciso me justificar para me proteger. Caminhei pela cidade, sentindo o ar fresco. Meu reflexo nas vitrines mostrava uma mulher alerta. Eu tinha recuperado o comando da minha própria narrativa. À noite, quando ele ligou de novo, atendi. Minha voz saiu serena. Disse que estava exausta, que precisava de um tempo para pensar. Não falei do banco, nem da impostora. Deixei ele falar. Quanto mais ele falava, mais se enrolava nas próprias mentiras. Desliguei com uma certeza absoluta. Não ia confrontá-lo agora. Ia deixar ele achar que o plano ainda estava de pé. Aquela foi a noite em que entendi tudo. Ele achava que eu não sabia da dimensão da coisa. Achava que tinha criado a cópia perfeita e que poderia usar meu nome e meu rosto sem resistência. O que ele não sabia é que, ao fazer isso, tinha acordado algo muito mais perigoso do que uma mulher traída. Aquilo despertou uma memória que eu nem sabia que tinha. Juntei toda a papelada, coloquei dentro de uma pasta discreta e a escondi no fundo falso de uma gaveta no escritório. Não era enfim, era largada. Eu já não estava agindo no susto.
Estava arquitetando uma resposta que desculpa nenhuma e lágrima nenhuma conseguiriam frear. Fui dormir de madrugada, antes de apagar o abajur. Encarei meu reflexo no espelho. Mais uma vez. Passei a mão no rosto, nas marcas do tempo, na minha expressão real. Ninguém copia a vivência. Ninguém podia ser eu. Fechei os olhos com a certeza absoluta de que o grande erro do Roberto não foi me trair, foi achar que eu era tola. E a conta ia chegar rápido. A semana seguinte passou numa calmaria assustadora. Roberto continuou o teatro, agindo como se eu não tivesse flagrado a sósia no banco. Como se minha vida não estivesse em risco. Nas ligações noturnas, reclamava da exaustão das viagens. Eu dava respostas curtas, educadas. Não mentia, apenas omitia o essencial. Essa minha tranquilidade foi o que começou a derrubá-lo. Passei a analisá-lo com frieza clínica. Cada palavra, cada silêncio, cada tentativa de domínio. Percebi que a farsa não era só com a outra mulher, era comigo, e vinha de anos. Eu tinha sido o porto seguro dele, o lugar onde ele nunca esperou tempestade. Agora, sem saber, ele caminhava num terreno minado. Ele retornou na quinta-feira. Entrou em casa, deixou a mala no canto e me deu um beijo no rosto. O cheiro não era de hotel, era de um perfume doce que não era meu. Não reclamei. Servi o jantar. Falamos sobre o tempo, o noticiário. Ele relaxou, achou que o segredo estava salvo e homem seguro baixa a guarda. Naquela madrugada, enquanto ele roncava, peguei o celular dele, sem tremedeira, com método. Achei codinomes, mensagens apagadas pela metade, lembretes estranhos. A sósia não era o objetivo final, era só uma ferramenta descartável. No dia seguinte, fui com ele até o centro financeiro. Fiquei no carro esperando. Vi ele entrar no prédio, estufando o peito, crente que estava no comando. Mal sabia que já estava encurralado na própria teia. Voltei para casa e liguei para a advogada. Fui direta. Ela ouviu e disse que a situação era crítica, mas que com paciência viraríamos o jogo. Desliguei me sentindo forte. Naquela mesma tarde, Roberto disse que precisava resolver uma pendência burocrática sozinho. Concordei e desejei boa sorte. Ele saiu sem imaginar que eu já tinha alertado o gerente. O cartório e duas testemunhas fundamentais. Ele ainda achava que eu era a esposa que assinava papéis de olhos fechados. Ele voltou tarde da noite. Disse que a reunião atrasou. E eu sorri, sabendo que cada minuto que ele passava fora era mais corda para se enforcar. Nos dias seguintes, deixei a impostora circular. Ela foi ao banco, almoçou onde costumávamos ir. Eu não fiz nada, só assisti e anotei. Ela errava nos detalhes, falava na hora errada, ria alto demais. Segurava a caneta de um jeito diferente. Eram falhas pequenas, mas somadas gritavam fraude. O sistema bancário e o cartório começaram a notar as divergências. Roberto ficou paranoico. Me olhava desconfiado, tentando entender o que tinha mudado em mim. Tinha razão, eu já não era transparente. Numa noite, perguntou se eu estava bem. Olhei fixo para ele e disse: melhor impossível. Não foi deboche, foi fato. Pouco depois, o banco me ligou. A voz do gerente era grave. Dona Helena, precisamos da senhora aqui. Encontramos problemas sérios. Pedi para segurarem as pontas. Tudo tinha seu tempo certo. Eu agora estava no comando. Enquanto isso, Roberto se perdia. Brigava com a cúmplice ao telefone. Batia portas. O plano perfeito estava vazando água e ele não entendia onde tinha errado. Numa tarde, voltando de uma caminhada, encontrei ele na sala, cercado de documentos bagunçados, com as mãos na cabeça. Precisamos conversar, soltou ele. Tudo bem. Respondi calmamente. Sobre o quê? Ele vasculhou meu rosto procurando a esposa dócil de antigamente. Não a encontrou. A situação da empresa complicou, confessou ele. Preciso que você assine uns documentos urgentes.
Naquele instante soube que a hora tinha chegado. Vou ler tudo antes, avisei. A expressão dele mudou pouco, mas o suficiente para eu notar o medo. Você sempre assinou sem questionar, retrucou ele. Sempre, repeti. Mas isso acabou. Roberto levantou-se, nervoso. Começou a andar de um lado para o outro, resmungando sob falta de confiança. Deixei que falasse. Cada frase dele era uma confissão involuntária. Naquela noite, escondi a papelada sem assinar nada. De manhã, liguei para o banco e agendei uma reunião para nós dois. Disse ao meu marido que era pura burocracia. Ele sorriu, aliviado, achando que tinha ganhado tempo. Mal sabia que estava caminhando para a armadilha final. Eu, por outro lado, dormi como uma pedra. Porque quando a gente permite que o mentiroso continue falando, não é por fraqueza. É porque sabemos que a verdade, na hora certa, fere mais do que qualquer grito. E eu estava pronta. O erro deles foi minúsculo. Se ninguém estivesse vigiando, passaria batido como tantos detalhes numa vida inteira. Não foi uma assinatura falsificada grosseira, nem um saque milionário. Foi uma resposta, uma palavra trocada no momento errado. E foi por essa pequena fenda que o castelo dele desmoronou. O telefone tocou numa terça-feira cedo. Era o mesmo gerente, agora com a voz firme, sem hesitação. Pediu que eu fosse até lá na parte da tarde. Não precisou explicar muito. Eu sabia que o jogo tinha virado. Cheguei no horário. Fui levada para uma sala de reuniões enorme, com uma mesa longa e janelas imensas. 3 pessoas me aguardavam. O gerente geral, o funcionário que me alertou da primeira vez e uma advogada do banco. O clima era sério. Obrigado por vir, dona Helena, disse o gerente. Precisamos checar um ponto específico com a senhora. Sentei-me com a postura reta e as mãos repousadas sobre a mesa. O tremor tinha sumido. Ontem, continuou ele, seu marido trouxe a mulher que se passa pela senhora para autorizar uma mudança simples numa conta conjunta. Durante o processo, fizemos uma pergunta de segurança aleatória. A advogada tomou a palavra. Questionamos sobre uma data pessoal que consta no seu cadastro antigo. Respirei fundo. Ela errou? Perguntei. O silêncio pesou na sala. Não foi um erro absurdo, explicou a advogada. Mas a resposta não bateu com os registros. E quando pedimos confirmação, ela gaguejou. Fechei os olhos por um instante. Não por alívio, mas pela clareza dos fatos. A cópia era boa, mas não carregava minhas memórias. O que perguntaram? Perguntamos o nome do seu primeiro sobrinho, disse o funcionário. Ela citou um nome que não existe nos nossos arquivos. Dei um sorriso discreto. Meu primeiro sobrinho se chama Gustavo, declarei. E ele nasceu 2 anos antes de eu conhecer o Roberto. A advogada anotou rapidamente. A mulher disse que se chamava Felipe, completou ela, e que tinha nascido depois do casamento de vocês. Isso, respondi, não é esquecimento, é invenção. Eles concordaram com a cabeça. O gerente se inclinou na minha direção. A partir desse erro, bloqueamos a operação e ativamos o protocolo de fraude. Numa análise mais fina, achamos outras falhas. A pressão da caneta na assinatura é diferente. Há variações na caligrafia e hesitação em respostas simples. O Roberto estava junto? Indaguei. Sim, confirmou ele. Tentou intervir. Disse que a senhora andava muito confusa e esquecida ultimamente. Aquela frase doeu, mas não me derrubou. Entendo, disse eu. E qual o próximo passo? A advogada deslizou um papel pela mesa. Precisamos da sua presença para uma cariação formal, explicou. Com provas, registros e testemunhas. Queremos fazer tudo dentro da lei. Li o documento com atenção. Não assinei na hora. Quando será? Perguntei. Amanhã de manhã. Assenti. Estarei aqui. Saí do banco com uma serenidade que eu não sentia há meses.